Fala pessoal, eu sou Emerson Broga e hoje eu vou te mostrar como adicionar React em seu site em 1 minuto. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês como adicionar React em seu site já existente, né? Pode ser qualquer site que você tenha aí, feito em WordPress, feito em PHP, feito em Node, usando qualquer template engine que você preferir. Algum site que já tem ali um HTML que é apresentado em um browser, a gente vai adicionar React usando o mínimo possível. Eu vou te mostrar nesse vídeo o que você precisa, né, minimamente para começar a usar o React, simplesmente para você perder o medo de testar o React, para você entender como a biblioteca funciona, né, pelo menos ali a parte básica, a parte inicial. Então é isso que eu quero te mostrar hoje. Então vamos lá para o computador. Slide. No projeto de hoje eu quero te mostrar de forma bem rápida e fácil como adicionar React em um site, um projeto já existente. Não importa a linguagem, não importa qual back-end que você usou, não importa nada, simplesmente você vai conseguir de forma fácil adicionar um componente simples feito em React, que no nosso caso aqui é esse botão de like. Ele é um componente React, ele está aqui, você tem apenas essa div aqui com o button container, que está aberto aqui para a gente também no console do Chrome, e quando você clica ele muda para você curtiu isso. Então é apenas um componente React bem simples e a gente vai aprender agora como que ele foi criado, como que ele foi implementado e entender aí alguns dos conceitos básicos do React. Que eu tenho apenas uma página HTML simples, bem simples por sinal, e nela eu tenho alguns textos lorem y e no final aqui eu tenho um componente escrito em React, né, escrito em JavaScript usando a biblioteca do React. Então eu vou fazer o seguinte, para a gente começar aqui, eu vou simplesmente apagar tudo e agora a gente começa. Então vamos lá, eu tenho aqui uma página em branco e eu vou começar criando o nosso HTML aqui, a estrutura básica do nosso HTML. Vou colocar o título aqui, que foi React em 1 minuto. Vocês vão entender depois o porquê desse título. E aqui eu vou simplesmente colocar alguns parágrafos com lorem y. Então vou copiar e colar aqui para ficar mais fácil para a gente. Só alguns parágrafos e alguns títulos. Então deixa eu colar aqui. Nada mais do que um lorem y. Vou salvar. A gente tem ele rodando aqui já. Então tá aí alguns títulos, alguns parágrafos. E eu quero que fique com aquele estilozinho mais bacana que vocês viram na demonstração. Então eu vou fazer aqui o seguinte, eu vou adicionar água. Como assim adicionar água? Isso mesmo, eu vou adicionar um CSS que chama water.css. Ou seja, água.css, e veja a mágica acontecendo, já ficou um site mais bonitinho aí, ó. Já colocou um tema escuro com as fontes brancas e tudo mais. Ele já cria aqui pra gente um container mais centralizado e tudo mais. Tá, fica aí também a dica para quem não conhecia. Essa dica aí, basta adicionar água. É só você procurar aí por water.css. Tá no GitHub aqui desse nome aqui que eu não vou nem me arriscar a falar. E aí você vai ter um layout um pouco mais bacaninha assim no seu projeto. Mas então vamos continuando aqui. Eu vou colocar aqui um título, novamente, React em 1 minuto. A primeira coisa que eu vou fazer é criar uma div, onde a gente vai colocar o container do nosso botão. Então div id like button container. Vou fechar essa div. Aqui embaixo, perto do fechamento aqui do nosso body da página, eu vou adicionar duas bibliotecas que são essenciais para o React, que é o próprio React e o React DOM. Estou adicionando elas duas aqui ao projeto.
E agora é onde a gente vai criar um componente React de verdade. Então eu vou simplesmente abrir aqui uma tag script e dentro dela a gente vai começar a fazer a mágica aqui. Deixa eu colocar uns espaços aqui só para a gente ter mais visualização. E aqui eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou criar uma classe que chama LikeButton e essa classe ela vai estender extends react.component, né? Ou seja, ela estende aqui do componente React. E a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter um render, né, que a gente precisa aqui no component. Poderia ser um function component, mas eu não vou entrar nisso agora. Vamos só criar ele aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, esse render ele tem que retornar alguma coisa. E essa alguma coisa tem que ser um componente, né? Essa alguma coisa vai ser um componente React, né? Seria um JSX aí. Mas aqui no caso a gente não tem ainda uma forma dele, do nosso JavaScript aqui, né? O nosso tag script, entender o JSX, que é aquilo que o povo chama de HTML dentro do JavaScript. Quando a gente faz isso aqui assim, e a galera fala assim, nossa, mas você está escrevendo HTML dentro do JavaScript e tal. Na verdade não, isso aqui é um JSX que o React vai interpretar e converter isso para um componente que no final vai entregar para a página ali um HTML. Então no fundo isso aqui é um JSX, então você já está começando a entender aqui um primeiro conceito do porquê, né, esse famoso HTML dentro do JavaScript. Na verdade, é realmente um JSX. Então, o que eu vou fazer aqui? Para o React, no caso nosso aqui, que está como uma biblioteca, né, e essa tag script aqui não vai entender esse JSX, a gente vai ter que usar o React Create Element. Então, com o Create Element aqui agora, ele vai começar a entender o que está aqui dentro. Porém, o Create Element ele é uma função, né, da biblioteca React, onde ela recebe 3 parâmetros. O primeiro parâmetro é o elemento. O segundo parâmetro são as propriedades. E o terceiro parâmetro é o children, ou seja, o elemento que vai dentro desse elemento, né, o elemento filho aqui, desse elemento que a gente está criando. Então, nesse caso aqui, deixa eu esticar aqui um pouquinho para a gente ficar mais fácil a visualização. Nesse caso aqui, a gente está criando um botão, então, ou seja, um componente button, que dentro dele a gente vai ter algumas propriedades que eu vou escrever daqui a pouco, e dentro desse botão a gente vai ter o texto like. E aqui agora eu posso simplesmente mandar o React renderizar esse botão para a gente naquela div. Então, primeiramente, eu preciso de pegar aquela div, que é essa div que eu criei aqui em cima, chamada de LikeButtonContainer. Deixa eu até copiar o ID dela aqui. Então, a gente pode criar aqui embaixo, por exemplo, uma constante chamada DOM_container e ela vai receber o document.querySelector para a gente selecionar querySelector para a gente selecionar esse ID lá em cima e eu vou passar ele aqui, né, o ID daquela div. Deixa eu esticar mais um pouquinho aqui, isso, para não ficar esquisito ali. E agora a gente vai usar da biblioteca React DOM, a gente vai chamar a função render. E dentro dessa função render, a gente vai chamar mais uma vez a react.createElement e a gente vai passar para ela esse LikeButton que a gente criou. E o segundo parâmetro aqui dessa função render é onde a gente vai renderizar esse componente, né? Em que lugar do DOM a gente vai renderizar esse componente, que vai ser no caso nesse nosso DOM container. Então, se eu não tiver escrito nada errado, a gente vai ter aqui já um componente sendo renderizado. Só um pequeno erro aqui, que o DOM aqui é em maiúsculo. Então agora a gente vai ter um componente renderizado. E tá lá, o nosso botão tá aqui. É um botão HTML. Você pode olhar aqui
no próprio HTML, né, que está aqui embaixo, ele é um button, né, um button dentro do nosso container e tem como filho o texto like. Então, por exemplo, eu posso mudar aqui, por exemplo, salvar e está lá. Ou seja, aqui a gente já tem um componente em React. Aí você deve estar pensando assim, ah, mas isso aí está muito simples, não sei o que, eu posso fazer isso com jQuery e tudo mais. Vale lembrar que o React é uma biblioteca que dá para você fazer muita coisa de forma muito mais fácil do que, por exemplo, um jQuery. Então agora eu vou fazer uma outra parada aqui só para mostrar para vocês, que é usar os states. Então eu posso começar aqui definindo no construtor, o nosso estado inicial. Então tem que chamar aqui o construtor da component também, passando as mesmas propriedades. Então por isso que a gente coloca aqui no construtor esse super e o props, para a gente passar esses, né, as propriedades recebidas aqui, a gente poder passar elas para o componente, né, a biblioteca Py aqui, que é a componente no caso, vai passar essas propriedades, que a gente tem um objeto vazio nesse caso. E aqui eu vou criar um state, então this.state, e eu vou colocar simplesmente aqui, ó, like, e vou inicializar ele como false. Então agora a gente pode fazer o seguinte aqui nessa render. Se a gente tiver, né, o state.like igual a true, né, no caso aqui, só se a gente tiver ele aqui, né, ele for um valor true aqui, né, a gente vai retornar o texto you liked this. Ou seja, se o state for verdadeiro, né, ele inicializa em falso, então ele vai passar aqui a primeira vez e vai retornar esse botão. E se por um acaso ele mudar para falso, ele mudar para true, né, desculpa, se ele mudar para true, a gente vai simplesmente retornar esse texto aqui. Então agora, como que a gente vai fazer para mudar esse estado, né? Como que a gente altera esse state? A gente vai passar simplesmente para o props aqui do botão. Ou seja, a gente está criando um button e a gente vai passar para dentro do props dele, a gente vai passar um onClick. Ou seja, igual funciona num botão HTML, que você tem um onClick e você pode chamar um JavaScript, aqui a gente vai passar esse onClick como uma propriedade desse elemento, e ela vai ser uma função, que aqui eu estou criando com o arrow function, e essa função vai fazer simplesmente o seguinte, ela vai pegar o this.setState e vai setar o state do liked. Liked, deixa eu dar um espaço aqui. Vai setar o state do liked para true. Então, quando a gente clicar nesse botão, ele vai setar o state do nosso componente LikeButton, vai setar esse valor aqui para true, fazendo com que ele não passe dessa execução aqui uma vez clicado. Então, deixa eu salvar aqui e a gente vai testar. Então tá aqui um botão de like, eu clico nele, ele muda para you like this. Então tá aí, essa é a forma que a gente adiciona o React aí no projeto, de uma forma bem simples, né? Vamos supor que você tem alguma coisa, né, algum projeto seu que já esteja rodando e você quer fazer alguma coisa bem rápida ali com o React, você pode começar assim, você pode começar simplesmente substituindo alguma parte do seu site para começar a usar React. Tá certo que essa forma aqui que eu fiz, ela não vai ser muito, como é que eu falo, muito viável para um projeto maior, porque requer, né, uma criação aqui de um elemento, né, de uma forma mais complexa, enquanto a gente poderia, né, num projeto em React, com tudo configuradinho, o Babel, né, o Babel, dentro do Webpack configurado para fazer aí toda a transpilação, eu acho que é esse o nome, do JavaScript. Me corrija aí se estiver errado o nome, que agora eu não lembro de cabeça, mas quando tiver tudo configuradinho no projeto certo, você poderia fazer esse botão aqui simplesmente da seguinte forma:
return, e aí você abriria os parênteses aqui e colocaria um button e colocaria aqui o onClick, assim, e dentro a funçãozinha aqui que a gente tem, e por fim era só fechar aqui o botão, na verdade escrever o like aqui dentro, né, e fechar aqui o botão /button. Opa, ficou tudo esquisito aqui, peraí, assim, deixa eu esticar aqui mais um pouquinho para a gente enxergar, ou colocar assim. Porém, nesse caso aqui, a nossa tag script não vai entender. Existe uma outra forma para fazer ela entender, que você adiciona o Babel, fala que aqui é um JSX, e aí ele vai começar a entender isso aqui, mas nativamente, sem essa biblioteca do Babel, para fazer essa mutação aí do código, nessa transpilação, eu não lembro o nome correto, mas para fazer essa alteração aí, precisa de ter o Babel configurado. E aí você poderia fazer isso de uma forma mais simples. Mas nesse caso aqui, né, o que eu queria mostrar hoje era como fazer como inserir, né, o React dentro de uma aplicação sua já existente. Então você pode usar aí dessa forma bem simples, bem fácil e rápida, e você pode deixar aí. E só para deixar esse código aqui igual estava na versão inicial que eu mostrei, né, que tinha o botãozinho aqui azulzinho e tudo, eu vou só fazer algumas alterações aqui. Por exemplo, esse react.createElement, a gente usa ele 2 vezes. Ó. Então a boa prática é a gente criar ele aqui em cima, né, eu vou chamar ele aqui de element, e eu posso colocar para react.createElement. E aí aqui a gente consegue escrever de forma mais fácil. Eu posso só chamar essa função e ele vai renderizar esse elemento para a gente. Tá lá, o mesmo elemento, da mesma forma. Vou tirar aqui a exclamação que a gente não tinha na versão inicial. E aqui em cima, o que eu tinha feito também para ficar um pouquinho mais visível foi mudar a cor do nosso botão. Então eu tinha colocado aqui, um style bem simples e o ID do botão com o ID aqui do container com o seletor do button para um background mais azulado. Vou salvar aqui e tá lá. Agora a gente tem aqui o nosso exemplo. Você clica e ele marca lá que você deu like. É um exemplo bem simples, né? É um exemplo bem, como é que eu falo? Bem didático, porque isso aqui não é algo que eu acho que você vai fazer numa aplicação, né, uma aplicação maior, um projeto, né, de grande porte ou qualquer coisa do tipo, mas é um pequeno exemplo que dá para mostrar muito bem algumas das coisas do React, né, como por exemplo, como é que você cria um componente, onde você precisa de pegar a biblioteca do React, estender de componente, como é que você define um estado inicial. Então você tem aqui o state, né, que você faz dentro do construtor. Qual que é o mínimo para se ter um componente React? Você tem aí que criar a função render. Né? Como é que você cria um elemento sem usar o JSX? Então você vê que, né, eu mostrei aqui para você que a gente tem essa função createElement dentro do React, que ela vai criar um elemento baseado no que você passar aqui. E aí já começa a te dar uma ideia de como as coisas funcionam para quando você for fazer um projeto usando as outras táticas, né? Aí você vai ter um entendimento maior de como as coisas funcionam. Né? Mostrei aqui também como usar o React DOM, né? Como é que pede ele para renderizar esse componente em algum lugar do seu DOM. Então você pode simplesmente selecionar um elemento do DOM e falar com o render para renderizar lá dentro. Então, assim, é um exemplo bem simples, mas que dá uma visão muito grande de como as coisas acontecem lá dentro. E sobre o título que eu coloquei aqui, React em 1 minuto, que parece que é um clickbait ou sei lá, né? Na verdade é porque é um exemplo bem simples. Se eu fosse só criar ele aqui, ia ser bem rápido. Mas se você olhar na documentação do React,
React in 1 minute, está na própria documentação do React. E é exatamente aqui, ó, no Add React to a Website. E aí ele cria exatamente essa parte aqui, né? Adicione o React em 1 minuto. Onde ele tem exatamente esse exemplo. Eu nem fiz questão de mudar, não. Eu fiz exatamente o mesmo exemplo, ó, usando as bibliotecas aqui do React e do React DOM, né? Ambas em Development. Ele cria também aqui o botão, só que aqui ele coloca de um script externo, que é esse script que ele manda fazer um download aqui. E eu fiz eu criei ele aqui, né? Copiei e colei basicamente, mas eu criei ele aqui com a explicação do porquê que tudo isso acontece. Então fica aí a dica. Slide. Como vocês viram aí, não é nada demais, né? É bem simples o entendimento disso aí, né? O título do vídeo, né, como eu falei, adicionar React em 1 minuto, é porque é baseado no texto que está lá na própria documentação do React. Então é uma forma bem simples de você começar a entender, né, a usar o React aí, porque muita gente ainda tem medo, ainda está sem entender como é que o React funciona, né? Não sabe muito bem ali como que as coisas acontecem. Então aqui eu passei por uma explicação, mesmo que básica, mas já mostrei vários dos conceitos por trás do React, por que as coisas são daquele jeito e tudo mais. Eu não mostrei nada das coisas novas, como por exemplo o React Hooks, nem os Functional Components, né, que é os componentes de apenas uma função. Eu usei ali realmente o Create Element e tudo mais, né, estendendo do React Component. E tudo isso numa forma aqui bem didática, que é só para você ver realmente como que essas coisas funcionam. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Na descrição, mais uma vez, né, gosto de falar aí, participe da nossa lista de desenvolvedores, siga a gente nas redes sociais, todos os links estão na descrição. Então, mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até o final e valeu!